Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista, também no canal 12 da NET, que agora é Claro TV, e o pessoal que nos assiste através do site tvunisantos.com.br. Vem crescendo muito o número de telespectadores pelo site aí da TV Unisantos também. Quero agradecer a todo esse pessoal da internet. E lembrando que tem os nossos canais também, temos lá no Facebook o Cidades em Debate e também Cidades em Debate no YouTube, onde você vai poder reassistir esse programa de hoje e muitos outros que nós já fizemos também, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Hoje estamos na terça-feira, hoje é dia do guarda noturno, parabéns a todos os guardas noturnos, dia estadual do coralista no estado de Santa Catarina e dia mundial do comerciário. Olha o boletim da Covid na cidade de Santos, trazendo um aumento aí no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 64 para 66, é uma alta de 3%, e destas, 40 são de Santos e 26 de outros municípios. Houve também diminuição no número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 39 para 38 pessoas, né? E lembrando que nós temos aqui também o nosso site, né? O site da Covid, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. É um site onde você tem todas as informações em tempo real, né? E separada aí por bairros, enfim, por idade. É muito bacana você entrar nesse site para ficar por dentro, poder estudar um pouquinho mais aí sobre esse vírus que atinge não só o Brasil, mas como o mundo todo e, claro, consequentemente a nossa Baixada Santista. Vamos apresentar a nossa mesa de hoje? Vamos trazer aqui o nosso querido Dr. Maurício Baltazar, ele que é o nosso advogado, comentarista aqui do programa. Dr. Maurício, terça-feira, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. Semana já começa a embalar, né, doutor? Sim, começa sim, Santiago. E quente aí com as notícias que nós vamos trazer agora no programa. Vai certamente esquentar mais ainda nossas atividades, melhor informando e colaborando com a sociedade da melhor forma possível. Uma boa tarde a essa prestigiada e imensa audiência, internautas, telespectadores, os seletos membros da mesa, né? Nicolau Obeide e Márcio Aurélio, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Tá certo, o dia do comerciário, hoje é dia mundial do comerciário, então o Nicolau Obeide representando essa categoria, né? Ele que é o presidente da CDL Santos Praia, aqui na nossa cidade de Santos, e representa aí com muito conteúdo toda essa categoria. Tudo bem, ô Nicolau? Boa tarde, ótima terça e parabéns pelo dia do comerciário. Opa, parabéns para os comerciários, né? E que são os que ajudam os comerciantes e colaboram que nosso comércio possa engrandecer e cada vez mais melhorar, né? Numa época tão sofrida, né? Os comerciários, muitos deles perderam emprego, infelizmente, né? Com o fechamento de muitas empresas, mas o comerciante ele é um eterno otimista, e por ser otimista ele espera que sempre, todo dia, né, a partir do momento que você abre a porta de uma loja e fica esperando o cliente, você tem que ser otimista. E esperamos que realmente tudo passe e que a gente só tenha uma lembrança, né, desses 1 ano e meio, quase 2 anos aí, desse vírus, aí, desse Covid. E a CDL, ela traz muitos cursos, né, para essa turma toda, né, Nicolau? É sempre bom a gente estar lembrando também o fundamental papel que a CDL tem aí nas praças, né, na nossa Baixada. A CDL está sempre promovendo aí cursos de qualificação e cursos de inglês, às vezes a gente também fizemos na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, para recepcionar bem os nossos turistas, né? Tem muito navio que vem para cá, e há necessidade de falar inglês, né? Porque o inglês é uma língua universal, uma língua simples, né? É a mais fácil de ser falada, e quase o mundo inteiro todo mundo fala um pouco de inglês. E também curso de qualificação no atendimento, nós temos curso de qualificação, que é um curso de ajudar no atendimento, na saber o que o cliente quer e na qualidade. Eu acho que isso a gente ainda está devendo muito, porque
os clientes hoje eles estão cada vez mais exigentes e cada vez mais online, né? Então, para nós não perdermos os clientes e criarmos um diferencial bem grande em relação ao e-commerce, só com o diferencial do atendimento, que pode superar até o preço. Muitas pessoas preferem pagar, às vezes, até um pouco mais caro num produto e ter uma qualidade de atendimento e a garantia no atendimento, etc., do que comprar online. Então, o atendimento é uma das coisas que a gente sempre promove na CDL. Tá certo. Conosco também o nosso querido Dr. Márcio Aurélio. Ontem foi o dia do médico, parabéns atrasado, mas sempre de coração. Nós fizemos uma homenagem ontem para os médicos também, dando esse abraço extensivo. E com certeza, se não chegou até o senhor, doutor, que chegue hoje aí com muito carinho de todos nós. O dia de ontem, um dia muito importante. Essa figura do médico é uma figura simplesmente insubstituível, né? Então, parabéns aí pelo seu dia. Seja bem-vindo aí nessa terça-feira conosco também, doutor Márcio. Muito obrigado, Santiago Pérez, pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês, conversando aí com os seus telespectadores, com os seus internautas. Um abraço para o Maurício Batazar e para o Nicolau Beide. Tá certo. Bom, nossa mesa formada, então tá na hora de começarmos aqui com a nossa pauta e já vamos trazer aqui o primeiro assunto, hein? O primeiro assunto é questão de segurança. Olha aqui, a Prefeitura do Guarujá firmou no início do mês um termo de cooperação técnica para a capacitação de guardas civis municipais de Santos para o porte de arma de fogo. O curso de formação de armamento e tiro tem carga horária de 160 horas entre aulas teóricas e prática e está sendo realizado na sede da Guarda Civil Municipal do Guarujá. Até dezembro, 100 guardas municipais de Santos serão formados. O treinamento está sendo coordenado pela Secretaria de Defesa e Convivência Social, a SEDECOM de Guarujá, e segue as normativas da Polícia Federal para habilitação, né, para arma de fogo, que faz parte do planejamento da Prefeitura Santista. A primeira turma, inclusive, ela já deve se formar, né, finalizar aí o treinamento, já se formar na próxima sexta-feira agora, dia 22. Então, creio que para a temporada desse ano, já teremos aí os guardas armados, né, os guardas municipais. O doutor Maurício, é necessário isso ou não? Sim, Santiago, muito necessário, né? A segurança tem que ser exaltada, até porque nós temos uma situação social preocupante, periclitante, eu diria, né? Não só no que diz respeito a um número acentuado de moradores de rua e, portanto, um exagerado aumento daqueles furtos famélicos, né, de pequeno porte, mas que atrapalha a vida da gente, por exemplo, os cabos e fios elétricos que sempre dão prejuízo aqui no centro, mas também todo o resto da questão tráfico de drogas e tudo mais que assola a nossa sociedade, né, Santiago? Então, é muito bem-vinda essa parceria entre os municípios, que, de certa forma, estão se colaborando, né, colaborando entre si para aumento da segurança. Eu queria registrar sobre esse tema, que no caso de Santos, essa providência já vem com algum atraso, porque na realidade, quando você estávamos tratando daquele furto de cabos lá no mercado, né, numa policlínica, salvo engano, nós fomos protocolar lá um ofício na Guarda Municipal e ficamos sabendo então que esse projeto já estava com data prevista não só para as aulas, como também para essa providência de ordem técnica, né, essas aulas específicas, e elas iam se dar em Santo André, se não me engano. Mas, em razão da pandemia e da cessação de todas as atividades, teve que ser postergado até a abertura, e graças a Deus, com esse convênio do Guarujá, que está bem mais próximo do que lá no ABC, nós estamos conseguindo materializar essa condição e aumentar a segurança da nossa população. É uma providência que deve ser aplaudida aí. Está de parabéns aos envolvidos, Santiago. Inclusive na época que foi dito, né, o que foi conversado é que esse curso da Polícia Federal, sem ele não tem como, né? Ou a pessoa, porque tem lá o psicológico, tem o curso de tiro, tem todo aquele treinamento. Então, como veio a pandemia, foi suspenso, justamente por causa da Polícia Federal. E agora, quando deu essa baixa, já abriram, né, esse treinamento no Guarujá, então já embutiram os guardas. Então a gente vê uma certa urgência mesmo, né, o Nicolau, nessa questão de segurança. Parece que a Prefeitura de Santos tem isso como uma meta, e uma meta já para o fim do ano mesmo, né?
Microfone, Nicolau. O microfone está fechado. Aí. Eu estou tentando arrumar aqui a câmera que ela mexeu. Houve um desvio muito grande aí de função em relação aos guardas municipais, né, Santiago? Eles, na realidade, eles foram criados para cuidar do patrimônio. Só que hoje eles cuidam da parte de segurança, foram algumas outras tarefas dadas para eles, e eu acho que tem que ter um treinamento muito bom, e esse treinamento faz porque eles estão agindo, né? E o nível de segurança hoje diminuiu bastante, então eles têm que ter essa dupla função, creio que o Nicolau devia estar falando, né? Acho que travou lá o áudio dele, também o vídeo. Essa questão que o Nicolau falou agora há pouco, o Márcio Aurélio, chama atenção, né? Porque a Guarda Municipal foi criada justamente para preservar a cidade, né? Os monumentos, aquela coisa toda. Mas a gente vê que cada vez mais também o ladrão, ou então o bandido, ele tá folgado e tá armado, né? Será que para defender justamente a cidade, as praças, todos os monumentos, precisa andar armado mesmo hoje em dia, pelo menos para oferecer alguma coisa de igualdade ali ou não? Esse é um tema que gera um debate, pois, muito polêmico. Até dentro do seio da Guarda Municipal não se tem questão fechada, não é unanimidade, né, a utilização de arma de fogo. Se você imaginar que existe essa discussão também, se ela é guarda patrimonial, não é? Do patrimônio da prefeitura, do próprio municipal, ou se ela vai cuidar da questão da violência urbana. Chegando à conclusão de que ela vai tratar da questão da violência urbana, porque qualquer política pública ela tem que se dar, não é com eu acho, eu deixo, faço, com diagnóstico, com planejamento, com controle, fiscalização, estabelecimento de metas e acompanhamento. Então, portanto, você tem que fazer o diagnóstico. Qual a questão maior de violência em Santos? São os pequenos furtos, os pequenos roubos sem grande impacto humano. Isso é o roubo do celular, da bicicleta, e esses pequenos furtos, e aí não sou eu que estou falando, é a PM, né? Você veja que teve um caso de latrocínio, teve 2 ou 3 de homicídio, roubo, furto de veículo, que também ele não é um crime de impacto, né, de violência, e na verdade são furtos. E eles dependem muito mais de uma abordagem social do que propriamente repressiva. De onde vêm esses meninos, essas meninas que roubam celular? De onde vêm essas pessoas que roubam fio de cobre? Será que vai ser a gente colocando uma ponto 40 na cintura de um guarda ou de uma guarda municipal que nós vamos impedir de termos roubos de celular na rua e de fio de cobre? Eu tenho a impressão que não. Eu acho que isso aí vai trazer um ônus muito grande para esse guarda que estará com esse ponto 40 na cintura, que é uma responsabilidade, é uma pressão dele consigo próprio, uma tensão social que, primeiro, eu acho que não tem nem remuneração para isso, eles deviam exigir o triplo da remuneração para apunhar uma arma desse tipo na cintura. E segundo, como eu disse, voltando a repetir, não é o nosso problema maior de violência, não é esse, não é com revólver, até porque a Guarda Municipal, Santiago, não vai combater o tráfico. O tráfico é a polícia estadual, você sabe como é que é a situação do tráfico nos morros, nas periferias, a coisa só é bem complicada. O tráfico vai depender aí do tráfico de arma e de drogas ilícitas da Polícia Federal nas fronteiras, né? E nós somos uma cidade portuária. Então é um caso bastante complexo, viu?
Nicolau, você acha que chegou uma necessidade, a hora de uma necessidade? Porque tudo isso que o Dr. Márcio está falando, que você falou também anteriormente, antes de cortar o seu áudio, é a pura verdade. Mas as coisas se transformam. Você vê que a bandidagem de 30 anos atrás é bem diferente da bandidagem de hoje. E hoje, por exemplo, você vê que um estado, não só o de São Paulo, mas o Brasil todo, eles estão tentando relocar, aí estão tirando essas bases comunitárias, em vez de colocar mais bases, né? Então eu acho que o município está tendo que entrar na história, senão vai descambar. Como é que você vê isso, Nicolau? Só para você completar o seu raciocínio. Então, eu vejo assim, eu vou discordar um pouquinho do Dr. Márcio, porque eu sei, eu até entendo no que ele quis se referir, que o buraco é mais embaixo. Realmente nós temos uma crise de educação, nós temos uma crise de uma série de coisas no país, que o país está, né, nós que somos um pouquinho mais velhos, né, todos aqui, temos aí quase a mesma idade, eu acho que, não sei se eu sou mais velho, eu tenho 64 anos, eu acho que eu sou de uma época que a polícia da Inglaterra, vocês devem lembrar bem disso, não usava arma, não tinha arma, só usava um cacetete. Hoje a polícia da Inglaterra anda armada. Então você vê que é um problema mundial, não é um problema só do Brasil. A Guarda Municipal, como eu disse anteriormente, ela foi constituída para cuidar do patrimônio. Tudo bem que ela também recebeu uma verba do Estado a mais, para também cuidar também da organização da cidade. Mas a violência aumentou muito. Nós tínhamos aí em torno de 400 mil, nós temos hoje em torno de 400 mil policiais militares, é um exagero de polícia, daqui a pouco nós vamos ter um policial para cada cidadão, muitos policiais mortos, nós temos aí no Rio de Janeiro, o cara não pode usar, mas eu sou de uma época que nós respeitávamos o policial. Hoje o cara tem que sair com o uniforme debaixo do braço ou escondido dentro da mochila para ir trabalhar e vestir o uniforme fora quando ele chega lá no quartel, quando ele chega no local dele de trabalho. Então, é a inversão, é o poste mijando no cachorro. Vamos falar o português, claro. Então, essa inversão de valores fez com que a polícia mesmo, voltando ao foco, né, que no caso a Guarda Municipal, tenha que se armar, porque existem casos que eles têm que cuidar, que é de extrema violência. Mas não serão todos, viu, doutor Márcio, nem doutor Maurício Santiago. Se eu não me engano, inicialmente são só 100 guardas. Eu posso estar falando um número errado, mas pela informação que eu tive, são inicialmente São 100 guardas, são 100 que serão treinados, e seriam tipo uma tropa de elite, que vai ter a arma, que somente eles que vão cuidar de alguns casos que os policiais militares também cuidam. Antigamente, a gente tem saudade hoje, né, de antigamente, do ladrão, do batedor de carteira. Hoje os psicos roubam o celular, e né, tem um objetivo, o roubo do celular, segundo o nosso ex-presidente, né, o menino rouba um celular para tomar uma cervejinha, que foi ridículo, né, foi lamentável o que ele disse, mas hoje ele mata. Então, assim, de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, veja bem como mudou, né? Era um simples furto, virou latrocínio. Né? Tá correto, doutor Maurício? Latrocínio é morte, é roubo acompanhado de morte. Furto é somente roubo do objeto. Então, mudou muito, mudou muito. Poxa, o cara quer roubar um celular, qual é o objetivo? Roube o celular, quer vender para comprar droga, para comprar o que quer que seja, se ele é um viciado, se ele quer ter algum lucro financeiro, mas ele mata, e mata com crueldade. Esse é que é o grande problema, mata com crueldade. Eu tenho um caso que nós vimos aqui, roubou a mochila, roubou o tênis do menino, roubou o celular do menino, mandou ele andar e não olhar para trás e deu um tiro nas costas dele. Sabe? Um sujeito desse é irrecuperável, esse não tem recuperação. E aí ele vai preso, vai lá para a penitenciária, faz escola lá, faz pós-graduação, faz o lato sensu, né? Vamos dizer assim, porque sai de lá pior do que entrou. Então, tudo isso, toda essa máquina, ela tem que ser repensada. E quem tem que repensar isso tem que ser a comunidade. E nós fazemos parte dela. Por isso que é muito importante, né, o nosso olhar para quem a gente elege, não como presidente da República,
E o coitado do presidente, seja lá ele quem for, não resolve nada. Quem a gente vota para deputado federal, para quem a gente vota para senador, para que tipo de pessoa tem um histórico, para que ver quem é que a gente vai colocar lá dentro da Câmara. Para justamente isso vem para a cidade. Porque, ô, Santiago, a gente não vive na União, a gente não vive no Estado, a gente vive na cidade. É na cidade que a gente vive. Então, é na cidade que é onde a gente tem que ter uma lei super importante que crie realmente esse tipo de constrangimento. Eu não vou me alongar mais, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Não, perfeito, Nicolau. É para comentar mesmo. A Praia Grande foi um município, nós até falamos isso aqui, que a Guarda Municipal caiu feito uma luva, né? Porque de cada 10 ocorrências que tem hoje, 6 são feitas pela Guarda Municipal, né? Inclusive apreensão, quer dizer, tá agindo como polícia mesmo. E aí entra muito certinho no que o Nicolau tá falando, né? Se o município ficar esperando chegar ajuda, a ajuda não chega, né? Tem que correr atrás. Por esse lado aí, você concorda, Márcio? Olha, acaba que a Guarda Municipal na Praia Grande já está cumprindo uma função de polícia que é da Polícia Estadual, né, da Polícia Militar. E eu não acredito que você, quanto mais polícia você coloca, mais vai precisar colocar. Você é um saco sem fundo, né? Então, veja bem, nós temos uma polícia talvez a mais bem treinada, mais bem equipada, viaturas novas, meios de comunicação, tudo novo, um pessoal bem treinado. E a gente tem a sensação de segurança bem boa aqui em Santos, né? Porque onde você vai, você vê que tem viatura da PM, a cidade está muito bem monitorada. Agora, como eu disse, é um saco sem fundo. Nós somos um país pobre, uma cidade pobre. As pessoas estão passando fome, vai roubar a fio. Hoje as pessoas nem tanto roubam o celular para trocar no ponto de droga, porque o celular praticamente hoje todo mundo tem acesso. Ele está roubando antes dele ser bloqueado para entrar no seu Pix. Então, ele está usando o seu celular como instrumento, ferramenta para roubar suas contas bancárias, aí seu cartão de crédito e tudo mais. Então, assim, é um problema social assim que eu prefiro, como médico, né, eu prefiro ter essa abordagem mais humana e social e achar que a gente não vai resolver isso de uma hora para outra, não vai ser com revólver, e vai ser mesmo... Não, concordo com o doutor Márcio, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que nós temos dois problemas, doutor. Nós temos um problema momentâneo e temos um problema a médio e longo prazo. Temos um a médio e um a longo prazo. Um a longo prazo seria fazer o que a Coreia do Sul fez há 30 anos atrás, que investiu em educação. Eu acho que é isso que nós temos que fazer e não temos para onde fugir investir em educação. Se a gente quer começar hoje, nós só vamos ter daqui a 1 ou 2 gerações um resultado disso aí. Agora, a médio prazo, tem que resolver. De que forma? Equipando a polícia. A curto prazo, não tem jeito. A curto prazo. Não só, Nicolau. Oi, desculpe. Além, né, concordo com você, mas precisa de inteligência, né? Inteligência organizacional. Organizacional, isso mesmo, obrigado. Entre as forças, não só a municipal, a estadual, a União, trocando informações de tal modo que a gente consiga identificar o problema social que o Márcio levantou, mas também a questão da criminalidade, porque essa res furtiva, esse objeto que é furtado não só para alcançar um objetivo maior, que é acesso às contas, ou para trocar com a droga, ele vai ser recepcionado por alguém mais tarde. Se a gente conseguir pegar o receptador dos celulares, o receptador do cobre, que é um inferno hoje que nós estamos vivendo, né, com certeza vai mitigar o problema hoje ou amanhã, né, e vai proporcionar condições para que a gente possa se organizar melhor para uma sociedade futura, como essa questão da educação, que deve ter um investimento bem maior do que temos hoje. Mas o fato é que só o armamento, só aquela tecnologia aqui de supervisão que nós temos, se não tiver alguém lá para olhar, mas olhar com inteligência e chamar aqueles que devem concorrer lá na rua, enfim, para evitar, não só evitar, mas ficar de olho, ver onde que eles vão entregar, tentar pegar o receptador, ou seja, usar da inteligência de modo organizado, trocando informações com aqueles que competem. Eu penso que nós seríamos bem melhor do que estamos hoje, apesar dessa sensação de segurança.
Prefeitura de Santos, eu recebi recente informação, fecharam 12 ferroviários, 12. Inclusive, vários deles clandestinos. E estão fechando, mas fechar de... Não é só mandar parar as atividades. Lacrar, nós falamos aqui. Emparedar. Emparedar. Então, assim, são os receptadores, isso é óbvio que são eles. Os receptadores do cobre, e não é cobre, não, viu? É cobre, é portão de alumínio, tampa de caixa d'água de prédio, tudo que tem alumínio que eles possam conseguir algum financeiro, né? E eu só vou discordar do doutor Márcio, eu não estou querendo aqui contra ele, não, viu, doutor? Mas só vou discordar assim, em Santos ninguém passa fome, não. Não tem ninguém passando fome na cidade de Santos. Não passa, eu lhe provo. Primeiro, nós temos um bom prato. O bom prato em Santos é gratuito. Gratuito. Café da manhã, almoço. Temos várias ONGs que distribuem comidas. Várias. Agora, o que falta aqui é uma legislação, e eu sofro com isso. O Santiago sabe muito bem disso, que é o meu maior combate, que o morador de rua pode permanecer na rua. Eles só querem permanecer na rua em locais onde eles podem angariar. Você sabe quanto ganha um morador de rua aqui em Santos, aqui no Gonzaga, região que eu estou? 150, 200 reais por dia. E eu lhe provo isso. 150, 200 reais por dia. Você sabe quando que ele vai sair daqui do Gonzaga? Nunca. Nunca vai sair daqui. Tem moradores de rua que eu conheço, e eu já denunciei por várias vezes, que eles não só ficam na rua para angariar dinheiro, que eles pedem esmola, tem a modinha do cachorro, dinheiro para o cachorrinho, para comprar ração, e vários outros, porque com criança é proibido, é caso de polícia, existiam os casos de crianças que estão voltando, e eu tenho combatido bastante o Conselho Tutelar em relação a isso. Tem o caso de roubo de bicicletas. Aqui no Gonzaga, meu funcionário recentemente pôs aí naquele bike lá, prendeu a bicicleta, cortaram a corrente e roubaram. Você sabe quem rouba? Ali no Boulevard, tem lojista que fala para mim, eu tenho filmagem, ele me fala, tem um morador de rua que todo dia rouba uma bicicleta, ele vem a pé e vai embora de bicicleta. Ele fica olhando a pessoa, vê para onde a pessoa vai lá e rouba a bicicleta e vai embora. Então, assim, não são coitadinhos, não tem coitadinhos, não. Você sabe quem são realmente moradores de rua? É só você pegar num dia à noite, que esteja uma chuva, que nem tivemos essa noite, aí você roda, você vai ver quem é que realmente mora na rua. E aumentou muito em Santos esses moradores. E aumentou muito aqui pelo Gonzaga, porque existe uma desorganização. Nós recentemente denunciamos um restaurante aqui do Gonzaga, que eu não vou falar o nome, para não ocasionar problemas, mas ele fecha 2h da manhã e está distribuindo comida. Nós já falamos com ele, já falamos para ele direcionar essa comida para o Bom Prato. Falei com o Flávio Jordão, inclusive secretário de governo, ele falou que vai falar com o pessoal do Bom Prato para abrir o Bom Prato para que essas pessoas sirvam comida à noite para quem for morador de rua, mas eles não querem, os moradores não querem. Tem um morador de rua em frente à minha casa, em frente àquela policlínica ali da Floriano Peixoto, que fechou, o doutor deve conhecer, porque é médico, ali do lado do posto de gasolina, aquela que fechou. Ele é doente mental. Ele grita o dia inteiro, fica debaixo de chuva. Já pedi para socorrê-lo, ele não vai. E quando tento levá-lo à força, porque é um problema mental, é um problema de saúde, ele começa a gritar e vários moradores da redondeza começam a dizer que é para deixar... Nicolau, se você me permite. Lógico. Se você me permite. Qualquer cidade do mundo vai ter população em situação de rua. Se você for a Paris, se você for a Moscou, se você for a Amsterdã, vai ter uma população em situação de rua. Por quê? Porque ela não consiste numa única categoria, são vários tipos de pessoas. Tem o doente mental, o esquizofrênico, tem o drogadito, usuário de droga, tem o bandido, tem o indivíduo que ele não consegue emprego porque ele não tem endereço, ele não tem onde tomar banho. Então, primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico para a gente estratificar. Concordo, a mesma coisa concordo. assim, ó. Quem mora no Gonzaga é rico. Quem mora na Vila Belmiro é pobre. Não. Quem mora... Não é? Agora, naturalmente, o Gonzaga, por concentrar mais comércio,
O lixo no Gonzaga é mais rico, porque é o descarte, é maior. Se pegar o lixo limpo, a gente classifica até economicamente uma população pelo descarte do lixo limpo. E, naturalmente, o indivíduo da situação de rua, ali tem mais marquise, menos residência. Então, tem todo um conjunto de fatores que vai atrair ele para aquele centro comercial. Agora, cabe a quem tem o poder local fazer esse diagnóstico, estratificar esses casos e estabelecer o planejamento de uma política pública que atenda ou mitigue, pelo menos, diminua o impacto social desse tipo de população. Agora, acabar não vai. Você imaginar que a cidade considerada mais segura do mundo é Copenhague, depois é Oslo, depois é Amsterdã, e é onde mais se vê roubo de bicicleta é Amsterdã. A quantidade de bicicleta que tem lá, as pessoas largam no poste, vem outro e pega. Todo mundo perde bicicleta lá em Amsterdã. E aí, assim, agora, a gente imaginar que a gente quer viver numa cidade perfeita, queremos, sim, viver numa cidade perfeita, mas a gente tem que... Não, mas veja bem, doutor, eu conheci Amsterdã... A nossa periferia está transbordando de fome. Eu conheci Amsterdã e eu até concordo em Amsterdã, mas quem é usuário de droga ele tem que se manter num determinado local ali em Amsterdã, que é na zona vermelha, é onde tem as prostitutas e tudo, e eles não podem sair dali, que é a próxima estação ferroviária. Agora, e até o uso de droga lá é permitido, né? Um país tem uma cultura totalmente diferente da gente. Agora, voltando aqui para o Brasil, eu vejo que essa legislação que nós temos de internação, de não obrigação, da pessoa não ser obrigada a ir para o abrigo, a internação tem que ser compulsória. Eu acho uma legislação errada. Eu acho que ter que pedir para um juiz para internar uma pessoa que tem problemas mentais, eu acho isso descabido. Esse sujeito que está ali na Floriano Peixoto com o Canal 2, quem quiser ir lá pode ver, onde era a antiga policlínica, ele está chovendo hoje, ele fica debaixo da chuva, ele é doente mental. Uma pessoa que fica blá, 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 gritando à noite, falando, ele é doente mental. Como é que essa pessoa não é obrigada? Não, ele não precisa de autorização para internar, porque ele é um alienado, o Estado que tem que responder por ele. O doutor Maurício pode falar melhor do que eu. Mas ele não vai e não pode obrigar. Ele não vai e não pode obrigar. Nesse caso pode, Nicolau. Basta que a autoridade tenha a vontade, a disposição de fazê-lo. O que não é fácil. Foram lá para levá-lo 2 vezes e ele não quis ir. E teve gente defendendo ele, dizendo que ele não é obrigado a ir. E agora? Então, se fosse uma pessoa que responde pelas suas faculdades mentais, ele tem o direito de recusar. Ponto. Mas, na medida que o sujeito é um alienado mental, não tem condição de se autodefender, inclusive estando exposto a uma situação insalubre, chuva, frio e tudo mais, o Estado tem a obrigação de tratar desse assunto. Não estou dizendo que a internação seja o melhor caminho ou uma obrigação, assim, como se fosse a prisão, né? Toda vez que a gente fala desse tema, a gente acaba lembrando daquele nasocômio lá, como é que era? O Anchieta, que muita gente sofreu lá e tal. Então, é um assunto que é sensível à nossa comunidade. E determinados assuntos, assim, determinados problemas de saúde mental, ou até de vício, o alcoolismo, enfim, é muito sensível no que diz respeito à necessidade de internação. O Estado deve meter a mão aí, porque se tirar de lá, Nicolau, vai fazer o que com ele? Vai internar? Não precisa internar, mas vai para onde? No hospital? Mas no hospital pode pegar infecção, vai ter que alimentá-lo e tal. É uma responsabilidade muito grande que não é qualquer administrador que quer meter a mão. E não mete mesmo. Flávio Jordão ou qualquer um. Aliás, são excelentes administradores no ponto de vista atual. Mas é uma responsabilidade muito grande. Então, se não tiver uma comunidade exigindo mesmo, cobrando, eles não vão mexer nessa ferida não, Nicolau. O risco aí, me permite mais uma vez, vai lá, Márcio. Você ter uma postura higienista, né? De limpeza do meio ambiente, sem contemplar a necessidade do ser humano, aquele que está na chuva. Porque, veja bem,
Ele ganha R$ 100 por dia, 150, mas ele tem um custo tremendo em ficar na rua. Uma pessoa em sã consciência, assim, se ela tiver a oportunidade de estar sob um teto, com água encanada, com um emprego, com a vida regular, com o CPF, com o endereço, eu acho que ela optar por ficar na rua, ficar embaixo de chuva, no frio. Não, essa é uma lógica Eu acho nossa. que isso não pode ser considerado normal. Isso é um transtorno, no mínimo, social. É um transtorno social, é um transtorno mental, lógico. E é um problema urbano das grandes cidades, das médias cidades. Nós não podemos fugir disso. Não, Nesse doutor, caso, eu concordo consigo, doutor, no que se refere ao início do que o senhor falou, em relação a vamos fazer uma triagem. Óbvio, temos o bandido, temos o oportunista, temos o usuário de droga ou de álcool e temos os doentes mentais. Então, essa triagem, eu concordo plenamente, são pessoas diferentes. Aquele que apuram esse lucro de 100, 150 são os oportunistas, os pilantrinhas, os bandidinhos, ladrãozinho de bicicleta. Não é esse que eu falei, esse que é doido. Esse daí ele é um bobo. Esse daí ele para na porta da padaria, quando ele está com fome, fica pedindo para alguém dar, inclusive ninguém dá, coitado, porque ele fede, ele faz as necessidades dele na própria roupa e ele tem até dificuldade de arrumar alimentos, porque ele não sai dali. Se você passar ali na Floriano Peixoto, passe e veja. Ele está ali sentado debaixo da chuva, uma barba enorme, um cabelo enorme. Esse é um coitado, eu não me conformo em não tirar ele de lá. Agora, os oportunistas, sim. Os oportunistas têm casa. Se você sair para andar na rua hoje, no dia de hoje, que está chovendo, eles nem aparecem. Eles não vêm trabalhar, né? Trabalhar, vamos dizer assim, né? Porque, então, é assim, a gente tem que fazer essa triagem. Mas alguém tem que fazer isso, alguma coisa tem que ser feita a respeito disso. Né? Nesse ponto, eu acho que a gente converge, a gente concorda. Diga. Provocar administrativamente o município na ouvidoria, relatando esse fato, e se a omissão continuar reinando, ao que parece, você já informou, Ministério Público, porque essa pessoa precisa de um tutor, de alguém que possa curatelá-lo até que alguém venha resolver essa questão, e é o município. Então, tu lembra de doutor Maurício, você lembra de um incendiário que tinha aqui no Gonzaga? Vocês chegaram a conhecer ele, não? Eu lembro da história, mas não conheci. Ele aqui no Banco Itaú Personalité, ele ficava ali no jardim e punha fogo no jardim, direto. Você viu o que o Itaú fez, o Personalité? Colocou um portão. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que não pode acontecer. Ele foi internado? Foi internado. Eu acionei, falei com o Delbel, falamos, conseguimos interná-lo. Ele ficou 2 dias internado, 2 dias. É um doente. Ele é incendiário. Onde ele via um matinho ou lixo, alguma coisa, ele punha fogo. É um doente mental. Agora ele sumiu daqui. Eu não sei, eu não tenho visto. Mas aí ele foi medicado, foi internado compulsoriamente, foi medicado, mas ele ficou 2 dias e sumiu, disse que fugiu. Não podemos detê-lo, ele fugiu. É complicado, eu acho que a legislação é muito complicado. Bom, isso tem a ver também, muito a ver com a omissão da própria população. Inclusive aqui no nosso Momento Câmara, que nós vamos chamar aqui o nosso Maurício Araújo, parece que ele vai dar um puxão de orelha hoje na população, não é nos políticos, hein? Vamos ouvir então. Maurício Araújo, Momento Câmara. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, essas são as notícias de hoje aí das câmaras municipais aqui da região. Hoje eu vou falar lá da Câmara Municipal de Mongaguá, que apresentou 2 PLs. Um PL que fala sobre a instituição lá do programa Empresa Amiga de Mongaguá. Ele prevê nesse PL, Empresa Amiga, que as empresas da cidade elas poderão fazer a manutenção nos pontos de ônibus, nas lixeiras, nas placas de rua, em troca de propaganda, tá? Então a empresa faz a manutenção nos pontos, naquelas lixeiras públicas, né, que existe na cidade, e nas placas de rua ela vai poder colocar ali a sua propaganda em troca da manutenção, tá? Bacana isso daí, é um exemplo de parceria entre o público e o privado. Não vou dizer que é uma PPA, né, mas é bem interessante isso, ceder esse espaço aí de divulgação em troca da manutenção.
Um outro PL curioso, eu achei curioso esse PL, mas bem interessante. Eles estão falando para fazer instalação de pontos de recarga para cadeira elétrica, né? Aquelas cadeiras motorizadas elétricas que as pessoas com necessidades especiais usam, né? Que não conseguem andar, para aquelas cadeiras, aqueles carrinhos elétricos, né? Colocar ponto de recarga no município. Precisa pensar bem aí como é que vai ser feito isso, mas é bem interessante, é válido aí essa proposta aí para a gente discutir a mobilidade, a acessibilidade do município, tá? Santiago, eu queria fazer um parêntese, foge um pouquinho aí do quesito Câmara Municipal, mas vai bater lá aqui na Câmara Municipal de Santos, né? Bom, eu moro aqui na Rua Campos Melo, eu tenho acompanhado toda a movimentação da reforma que está sendo feita, das alterações aqui para passar o VLT na Rua Campos Melo. Todo mundo, os moradores, comerciantes, reclamando, fazendo protesto, pichando o asfalto, VLT aqui não sei o quê, reclamando por falta de vaga, que o comércio vai ficar prejudicado. Bom, eu pergunto, por que esse pessoal não participou mais ativamente quando teve aí as audiências, né, quando teve aí as consultas públicas? É isso que a gente bate aqui no programa todos os dias. População tem que participar, tem que participar. Depois que eles tomam a decisão, a gente não pode fazer nada, fica difícil alterar uma decisão votada, tá? Então tem que ter pressão antes. Quando fala audiência pública, tem que comparecer, porque senão não adianta reclamar depois, tá bom? É isso aí, Santiago Pérez, um abraço e até a próxima. Tá aí o Maurício Araújo trazendo hoje um puxão de orelha na população, né? O que a gente estava falando aqui, quase chegamos nesse ponto, mas não chegamos. Doutor Maurício, a população participa ou falta participação da população? A tecnologia tem trazido uma possibilidade sensível, tem melhorado bastante, inclusive agora no município aí com as finanças participativas, aí o orçamento participativo, né, que recentemente testemunhamos. Mas é muito aquém do necessário, né, Santiago? Nós estamos conversando aqui de uma situação social que nos aflige e muito, desses doentes que o Nicolau se refere aqui no centro, aqui na Rua do Café, tem uma moça em iguais condições, né? Uma jovem mulher também que fica falando, xingando ao Léo, e ninguém participa, ninguém denuncia, ninguém tá, um ou outro, como o Nicolau, além daqueles problemas mais sensíveis ainda, violência, economia, fiscalização do bom serviço da municipalidade, do Estado e da União. Se a cobrança dos nossos políticos, né? Se hoje conseguíssemos cobrar mais, talvez a nossa sociedade organizada fosse muito melhor, né? Prepararíamos um futuro, inclusive nesse aspecto educacional que o nosso querido Nicolau levantou, a exemplo lá daquele país, enfim, que há 20 anos atrás... Coreia do Sul. Nós precisamos melhorar muito nesse sentido. Então, com a participação da população, agora que a tecnologia favorece, sem dúvida nenhuma vai ser bem melhor. Nicolau, você que é o presidente da CDL Santos Praia, você que é um participante da sociedade, você nota, por exemplo, na Câmara Municipal de Santos, só tem gente quando tem algum projeto que interessa para muita gente, né? Agora, e no corriqueiro, que é o que a gente fala aqui no Momento Câmara, as PLs que são embarreiradas, né, por falta de conhecimento do próprio vereador, quer dizer, é uma monstruosidade, é uma avalanche. Né? Como é que você vê isso? Isso aí é omissão da população? Se a população participasse mais, você acha que os vereadores se preocupariam em apresentar um serviço melhor? Olha, eu vou te dar um exemplo do papel que a mídia mesmo faz com a opinião pública. Quando nós temos algum problema a nível nacional e com a opinião pública, faz com que mude o voto dos senadores, faz com que mudem os votos dos deputados, faz com que mudem opiniões de prefeitos e governadores. Nós já vimos várias vezes isso. Por que o povo não participa mais da Câmara? Porque também, uma crítica aqui também aos vereadores, no sentido de que eles marcam audiência 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. É brincadeira também, né? As pessoas têm trabalho, necessidades e compromissos nesses horários, né? Então, assim, quem é que aparece na Câmara? Muitas vezes aposentados, vai ter um
alguma coisa que os aposentados querem. Aí aparece que são pessoas que não têm compromisso de trabalho. Eu já tive várias vezes assuntos de interesse do comércio, eu tive que largar minhas atividades para ir lá, para participar, para a gente tentar conversar com vereadores, para ver se eles votam de acordo com nossos interesses. Como teve também uma votação do pessoal de banca de jornal, que eles queriam ampliar suas atividades, aí eles fizeram lobby, foram lá e pressionaram os vereadores para ter uma votação favorável. Então, mas o comprometimento que o doutor Maurício falou também precisa ter da população, mas também eles têm que colaborar com o horário, com que horas, né, ou que nem nós estamos fazendo aqui, né, abrir mais para a opinião dos munícipes, né? Então, esse tipo de atividade... Deu para ver ou cortou? Eu vi que deu uma... Não, pode ir. Se cortar, eu tiro você do ar. Fica tranquilo. Mas, então, eu acho que assim tem que ter mais uma interação. Mas a população também é culpada. Tem a sua parte de culpa que cobra menos. Eu acho que isso aí também tem a ver com esses anos todos que nós passamos aí de ditadura, com interventores, né? Nós tínhamos interventores aqui em Santos, apesar que já outras gerações já se passaram, né? O Justo foi o primeiro prefeito da cidade de Santos, e depois tivemos a Thelma, depois tivemos vários outros prefeitos. Isso foi nos anos 80, então já uma geração já se criou que deveria participar mais e ter mais interatividade com o poder público. Eu procuro sempre ter. Eu sempre tive, como o doutor Márcio, como o doutor Maurício, são pessoas que procuram. Quando você chama alguém para participar, por exemplo, de uma diretoria, você sabe muito bem, Santiago, eu não tenho tempo, eu tenho compromisso. Eu também não tenho tempo, eu também tenho compromisso. Né? Eu não sou remunerado pela CDL, a CDL me remunera, mas eu participo. Por que eu participo? Eu participo porque eu quero ter algum diferencial na minha vida em relação à sociedade. Doutor Márcio, tenho certeza que tem super ocupação, né, com clínicas, atendendo dentro da sua profissão. Por que ele participa da política? Porque quer ter um diferencial. E eu acho que isso vai da educação, eu acho que vai do ímpeto de cada um, né, buscar um diferencial. E eu acho que é essa educação que a gente também tem que colocar para as pessoas, para que elas cada vez mais participem. E não com o intuito de... eu, por exemplo, o doutor Márcio já foi candidato, né, recentemente. Eu nunca fui candidato a nada, apesar de várias e várias pessoas. Você também já foi, né, Santiago? E não tem crítica nenhuma nisso. Eu acho que é um direito pleno de cada um. Mas eu nunca fui candidato. Mas quando você começa a ter um destaque na sociedade e aparecer, você vai ser candidato na próxima eleição, por que as pessoas têm esse tipo de restrição? Né? Eu não entendo isso. Não, eu quero ter um diferencial dentro da minha classe, que eu sou comerciante, na sociedade e brigar pela minha classe, é corporativismo, que eu acho justo. Como o doutor Maurício, acho que ele participa da OAB, né, doutor? Já tive algumas participações. Então, participa. Inteirado. Ele faz corporativismo, não é isso? Tem da sua classe, é em defesa disso. É isso que a sociedade tem que entender, Santiago. Tá certo. Doutor Márcio, como nós vimos o Maurício Araújo falando no Momento Câmara, agora o povo reclama, depois que começou a obra do VLT, faltou a participação. Como o pessoal pode encarar isso daqui para frente? Como é que poderíamos mudar isso? Colocando educação moral e cívica na matéria da escola de novo, não? Então, o pleno exercício da cidadania, né, ela dá um montante da qualidade da democracia que vive uma sociedade, uma coletividade. Quanto mais participação cidadã, mais, naturalmente, é democrático aquele ambiente. E essa participação, que eles chamam de democracia participativa, ela se estabeleceu, consolidou na Constituição de 88, estabelece a necessidade das conferências municipais, dos conselhos, a necessidade das audiências públicas, mas, infelizmente, a grande mídia e os grandes meios de comunicação, eles criminalizam a política e criminalizam essa participação. Então, as gerações vão mudando, mas o discurso ainda dominante continua sendo o mesmo. Olha,
Quem está participando ali do debate tem interesse que vai se candidatar. Vai se candidatar porque ele quer ser político, porque aí o cara chega na prefeitura e ele vai roubar, vai sair de camburão. Aí o outro lá vai ser dinheiro na cueca. Os bons exemplos do político que trabalha para a sociedade de modo, vamos dizer, filosoficamente, aristotelicamente, né? Que é o bem da comunidade, a grande imprensa não mostra, né? Esses políticos que se doam, por exemplo, o Pedro Simon, né? Senador muitos anos pelo PMDB do Rio Grande do Sul, ele chegou a fazer voto de pobreza, como católico fervoroso que ele era, né? Independente da questão ideológica do partido e tudo mais. Então, essa é uma questão muito importante. Você chegar na sua vizinhança, você fala assim, olha, vamos na reunião ali do conselho de bairro, da associação de bairro, vamos lá na audiência pública, e não se mete com isso, não, isso é política. Esse povo aí tem seus interesses próprios, tá? Então, faça como eu, assim, que eu onde eu tenho um debate, como aqui estou sendo convidado, eu participo, eu procuro, gosto de escrever, eu tenho minha coluna no Jornal da Orla, tenho publicado, conseguido publicar alguns textos no Jornal Tribuna, inclusive ontem a Jornal Tribuna publicou meu texto, e escrevi meu terceiro livro, que se chama Plantador de Tâmaras, né? Foi o ditado, a máxima. Quem planta tâmaras não come tâmaras. Não come. Né? 100 anos para dar. Eu escrevi sobre os meus sonhos, né? Que não seja para mim, esses sonhos não sejam para mim, que sejam para as próximas gerações. Quem quiser conhecer o meu livro, Plantador de Tâmaras, está no amazon.com.br. Você pode baixar lá por um preço simbólico, porque minha intenção não é ganhar dinheiro com o livro, até porque são poucos como Paulo Coelho que ganham dinheiro com o livro, né? Mas está lá, está escrito, então a gente gosta de participar. Doutor Márcio, reunião de condomínio, aparece meia dúzia, aí depois toma uma decisão no prédio, aí começou a reclamar que aquela decisão. Então, a população tem que ser educada nesse nível, realmente. Depois recorre ao doutor Maurício lá, né? Que deu errado. Não é assim, doutor? A Rua Campos Mas você leu umas que eu tenho aqui, meu Deus. A Rua Campos Melo, eu participei da audiência, eu vi o VLT, eu falei para alguns comerciantes, amigos meus que eu tenho lá, tem uma borracharia, ele veio aqui na minha loja, pô, você falou na rádio, e você participou lá do negócio da Campos Melo, pô, aquilo lá. Eu falei, olha, é o seguinte, como é que você quer a obra sem transtorno? Vai ter transtorno. Agora, você vai ver que o VLT vai ser benéfico para vocês. Eu mesmo comprei uma sala para a CDL naquele Fusion, que é do lado da universidade, não sei se você sabe qual é o prédio, e eu tenho certeza que a sala vai valorizar 100%, porque vai ter uma estação quase ali. Então, as pessoas, assim, elas querem melhora da cidade, mas elas não querem que mexa na cidade. Isso é impossível, né? Não existe. Só eu gostava daquele seriado Feiticeira, que ela mexia o narizinho assim e mudava tudo de uma vez. Aí era, né? Aí era possível. Só o marido dela que não gostava, né, Nicolau? O marido dela queria uma vida normal, né? Ele era um idiota. Nem tudo então, é perfeito, assim, tá vendo? Isso aí. Bom, vamos trazer aqui o... Bom, e tem os outros dois assuntos aqui de Mongaguá, PL, onde empresas amigas da população agora poderão fazer manutenção nos pontos da cidade, praça, em troca de propaganda. E também Mongaguá, as duas Mongaguá, pedindo pontos de instalação de pontos de recarga para cadeiras elétricas no município. Como é que você vê essas duas PL? Porque escolhe uma aí, doutor Maurício. Eu vou comentar essa questão da recarga de baterias. Tenho muita cautela, porque é uma responsabilidade muito grande, que é uma tecnologia que está vindo, mas a questão da responsabilidade tem que ser estudada, porque estão ocorrendo os acidentes sérios, com incêndios, choques elétricos, dependendo da bateria e da qualidade do produto. Então, se o Estado vai fornecer esse tipo de tecnologia, tem que se assegurar que em eventuais acidentes, para que eles não ocorram, porque se ocorrer vai ser responsabilidade da Fazenda, e tem muito empreendedor particular, por exemplo, os prédios, edifícios,
condomínios fechados, que estão evitando de trazer essa benesse para a sociedade, justamente para evitar de assumir essa responsabilidade, porque nem seguro, por hora, consegue se fazer. É complicado, né? Tecnologia nova, não sabe nem por onde começar, né? Mais ou menos isso. Acho que tem que deixar passar um tempo ainda. Nicolau, e essa questão eu acho que aí... vai ter que mexer no Código do Consumidor em relação a isso, né, doutor Maurício? Porque realmente não pode responsabilizar. Nós temos aí os carros elétricos que estão chegando, e eu acredito que daqui a 5 anos, no máximo, porque já tem gente que fala, acredita até em menos, mas já quem tem um poder aquisitivo pode comprar um carro elétrico, já está tendo tem feito muita diferença, os carros são bons. E aí os shoppings, que nem São Paulo, já tem tomadas para recarregar o carro, já vamos começar a ter tomadas em vários locais na rua para poder carregar os carros, né? Porque eles são mistos, é híbrido, né? Eu tenho um amigo meu que ele consegue andar bastante na parte elétrica com o carro, só mais quando pega a estrada que ele entra na parte de gasolina, é uma BM, e realmente isso é uma tecnologia que vai vir à frente. Mas eu acredito que o Código do Consumidor tem que mexer em relação a isso, para tirar a responsabilidade, né? Como o doutor falou, o cara tomou choque porque fez uma ligação indevida, ou a tomada dele não estava de acordo, e aí começa a gerar ações, né? Para os advogados, isso é né? Banana para macaco, né? Tem várias ações, né? Mas para a sociedade muda o direito, né? Para a sociedade é ruim, né? É ruim. E a outra questão aqui, essa outra questão de empresas amigas da sociedade que vão agora fazer manutenção nos pontos, que nem praças na cidade, parece que já tem em Santos, né? Em troca de propaganda. Como é que você vê isso, ô Márcio Aurélio? Então, só retomando essa discussão anterior, sabe que as duas palavras da moda hoje, que vai durar muito tempo ainda falando disso, é tecnologia e inovação, né? Então, a gente está tentando aqui trazer carro elétrico chegando aqui, uma coisa que já a Europa já está tomada por isso, né? Evitando o máximo possível o consumo de combustíveis fósseis. No Rio de Janeiro tem uma parcela importante de taxistas que já se utilizam disso. Agora, 2 semanas, 10 dias atrás, eu li que tem um grupo de estudos científicos que, em parceria com a Volkswagen, está desenvolvendo uma bateria de nióbio e que com 10 minutos você dá carga de 24 horas. Então, esse é um problema que vai acabar mesmo, né? Porque o grande problema da tecnologia é a bateria, né? Hoje, com a chegada dessas microbaterias, é que faz com que os telefones, os smartphones, eles vão diminuindo de tamanho, até que voltar a aumentar o tamanho em função da tela. Mas, de qualquer forma, a bateria sempre foi um impedimento. Em relação a essas parcerias, esse projeto de lei de utilização de parceria com a iniciativa privada para os próprios municipais, eu acho isso excelente, né? A despeito do cidadão já pagar tanto imposto, mas aí, no caso, a empresa está trocando pela imagem, né? Que está sendo exposta ali no ponto de ônibus e tal. Eu vejo essas iniciativas com muito bons olhos, mas eu também fico com o pé atrás, porque aqui no Brasil tem essa coisa, né? A inauguração é uma beleza, mas a manutenção é horrível. Então, você abre uma parceria dessa com uma empresa no ponto de ônibus. Aí surge um ponto de ônibus lindo e maravilhoso pela cidade. Daqui a 3, 4 anos, está lá aquela placa, aquele relógio digital abandonado, está o ponto de ônibus abandonado, está a cerca abandonada. Então, é preciso ter atenção para que a gente não só feche o contrato de parceria, mas que mantenha a manutenção dos próprios municipais, manutenção correta, para que também a gente tenha um benefício como cidadão e também a cidade não fique tão feia assim, desse jeito, né? Tá aí a dica, boa. Eu tentei, só para complementar, se tu me permite, só um minutinho. Vai lá, rapidinho, Nicolau. Eu tentei pegar esse Adote uma Praça, mas infelizmente a CDL queria pegar o Adote uma Praça, nós íamos colocar para os comerciantes e a CDL ia ser responsável. Só que tem que participar de licitação e tem uma empresa de publicidade aqui em Santos que parece que ganhou a licitação e pegou todas as praças. Então, assim, também esbarramos também nos problemas burocráticos, onde deveria ser uma coisa simples e é uma coisa complicada. O comércio é que ganharia muito mais em adotar uma praça em frente ao seu próprio comércio. Imagina você, Santiago,
Você tem um comércio, você adota a pracinha em frente ao comércio, e não era só praça, era vaso também, porque nós temos vasos aqui no Gonzaga, e você manteria aquilo, você também não deixaria ninguém destruir, não deixaria mato crescer, mas tem uma burocracia que é na legislação, e mais uma vez esbarramos nela. Bom, quero agradecer a presença. Oi, 5 segundos. A entrada em cima da cidade pinta. aqui com a chegada do Hotel Ibis, né? Aquela praça ali era feia pra caramba, abandonada, posto de gasolina abandonado, e a esquina, uma ruazinha sem saída ali também abandonada. O Ibis foi lá, pintou de colorido, aliás, está precisando voltar a pintar lá, hein, seu Ibis? Pintar as casinhas de colorido, manter a praçazinha lá, o posto ali já foi remodelado, tá uma beleza ali. Tá aí. Então não tem mistério. Não tem mistério. Bom, quero agradecer a presença do nosso querido doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, obrigado pela presença. Nicolau Obeide, o presidente da CDL Santos Praia, o nosso querido Márcio Aurélio, médico, um abração. E, claro, a você também que sempre nos assiste, obrigado pelo carinho e pode participar das nossas redes sociais e o nosso Cidades em Debate. Volta amanhã, à 13h, aqui na TV Unisantos. Grande abraço, estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!